glorificando a Deus, inclusive para amaldiçoar, né? Você usando o nome de Deus ali. Ou então, você conversando lá, você falando, meu Deus, não sei o que lá, meu Deus, falando de forma banal, banalizando o nome do Senhor. Alguma vez você já fez isso? Sabe o que a Bíblia diz a respeito de quem usa o nome de Deus em vão? Tem um nome para isso, chama-se blasfêmia. Blasfemar o nome de Deus. Vamos para mais uma lei. A Bíblia diz, não furtarás. Alguma vez você pegou uma coisa que não era sua e não devolveu, pegou emprestado e nunca devolveu? Alguma vez você se apropriou de algo que não é seu por direito, por meio da pirataria? Alguma vez você pegou alguma coisa que não era devidamente seu? Isso se chama roubo. E diante da lei de Deus, quem faz isso é ladrão. E aí eu posso falar de cobiça, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Não vou pedir para levantar a mão quem já cobiçou aqui, né? Então uma vez eu estava evangelizando um cara na rua e o cara falando, não, porque não tem... Eu falava assim, não, mas só de olhar para a mulher do próximo, você já cobiçou e aí, assim, você olhou com cobiça, você já pecou. Daí a esposa dele olhou para a cara dele assim, ele falou, não, mas isso eu não faço não. Isso eu não faço não. Eu falei, então tá bom. Oi? Você quer confessar alguma coisa? Eu vou falar a minha opinião. Você usar algo que não é seu por direito, sem autorização, isso é roubo. Por quê? Ainda mais num caso desse, a impressora. O cara vai lesá-lo, não vai fazer nada, mas, ou melhor, vai lesá-lo só um pouquinho. Por quê? A impressora tem vida útil. Tem uma quantidade de... Uma vez eu comprei uma impressora, eu ganhei uma impressora, uma oferta muito boa, dessas multiuso, sabe, essas da HP muito boas assim, e eu coloquei um book ink nela, aquelas reservatórios de tinta externos, e aí eu saí imprimindo coisa para todo mundo, imprimia TCC, imprimia foto, eu fiquei durante 3 anos imprimindo muita coisa nela. E aí um dia ela começou a ficar torta, as letras começaram a ficar torta, e um dia ela começou a falhar, e aí chegou ao ponto de eu não conseguir mais imprimir nada naquela impressora. Ou seja, o problema não é a falta de tinta, a impressora tem uma vida útil. E aí, se você fica usando ela sem autorização, mesmo que você na sua cabeça não está lesando ele, né, porque é uma impressora, vai imprimir um papelzinho, ninguém vai nem ficar sabendo ali, você de alguma forma está diminuindo a vida útil da impressora dele. E aí você fala assim, mas uma folha. Daí o seu vizinho vai pensar a mesma coisa, daí o outro vai pensar a mesma coisa, e aí daqui a pouco o negócio desanda. Eu prefiro abrir mão de fazer isso. A não ser que você pode ligar lá e falar assim, olha, eu queria imprimir uma folha. Posso? Pode. Pronto, ele autorizou. Não é na apropriação indevida. Isso está vendo que são coisas? Não, mas é só uma coisinha de nada, né? Mas nessa coisinha de nada já nos torna transgressores da lei de Deus. E como transgressores da lei de Deus, nós merecemos a condenação. Já pensou usar isso diante de um tribunal, né? Você roubou, você transgrediu a lei. Não, mas foi só um negocinho, né? Foi só uma vezinha, nunca mais eu fiz isso. Diante da lei de Deus, nós estamos condenados. E aí? Se hoje nós nos deparássemos com o tribunal de Deus, seríamos considerados culpados ou inocentes diante deles? Diante dessas transgressões que nós cometemos. Mentira, roubo, assassinato, podemos até falar das outras, né? A cobiça, enfim, aqueles que você já conhece lá. Você ama Deus sobre todas as coisas mesmo, né? Você passa mais tempo com Deus do que passa tempo fazendo outras coisas, né?
Você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento? Você consegue fazer isso? Me ensina, né? Me ensina, eu preciso de ajuda. Gente, vamos ser honestos com nós mesmos. Vamos aceitar a nossa posição diante de Deus com humildade e dizer: ai de mim, porque eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram a Deus. Né? Isaías diz isso. Vamos ser honestos com nós mesmos. Esse é o primeiro passo. É você reconhecer a sua pecaminosidade. Deus causa isso nas pessoas. Deus causa consciência de pecados. Veja grandes avivamentos da história, pregações de livros aí. Como que começa tudo? É a pregação da palavra, a palavra, e daí a pregação da palavra seguida de arrependimento, seguida de uma consciência grave, uma consciência intensa com relação ao próprio pecado, à pecaminosidade e à perdição, seguidas de arrependimento, seguidas de fé em Jesus Cristo. Isso é conversão. Isso é conversão. Então, precisamos entender quem somos diante de Deus. Teve uma vez, aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos lá no Ceará, no interior do Ceará, e era uma comunidade bem pequena que chama Lagoa da Salsa, onde eles moravam bem longe da cidade mesmo, tudo deserto. No caminho, a gente indo para lá, tinha bode, tinha boi, vaca, mortos no caminho, só os corpos mesmo, de tão seco que o lugar, fazia mais de 2 anos que não chovia. Então, o povo estava passando fome e sede grave, né? E no caminho, a gente andando e vendo aquela cena triste, os cactos, aquele negócio bem de filme mesmo assim. Chegamos naquele lugar, um povo simples, um povo humilde, aquele jeitinho, aquelas casinhas todas tortinhas, assim. Era engraçado, porque a porta abria para cima, né? A casa era torta, assim. E aí eu perguntava, como que essa casa se mantém em pé? Daí era de pau a pique, e ela era tortinha, assim. Daí o missionário falou assim: ela fica em pé porque não chove. Que se chovesse, ela caía, mas como não chove, ela fica ali, ela fica em pé daquele jeito ali. E eu olhando aquela situação, todos nós muito tristes, né? Passamos a tarde cortando cabelo, fazendo essas coisas. O povo, eu e a Juliana, nos vestimos de palhacinhos, começamos a brincar com as crianças, fazer brincadeiras com eles, contamos histórias bíblicas. Talvez eles nunca tinham visto, né, ouvido a palavra de Deus daquela forma lúdica. Foi uma coisa que chamou muita atenção. Uma senhora falou assim: uma vez veio um palhaço aqui. Eu falei: que legal, né? Quem que era? Ela falou: não sei, ele morreu. Eu fiquei com medo daí. Mas enfim, chegamos lá e fizemos trabalho. E à noite a gente fizemos um culto. Quando eu falei da gravidade do pecado, teve um homem, um senhor, um velho, levantou no meio do culto, veio correndo na minha direção e caiu de joelhos nos meus pés, bem aqui assim na minha frente. Quando eu vi ele correndo, eu fiquei assustado, eu não estava esperando, né? Você não espera que alguém levante do público e venha correndo, não sabia se eu corria, o que ia acontecer. Eu parei e fiquei assim, né? Sei lá, sei o que eu faço. Ele correu e se ajoelhou na minha frente. E quando ele se ajoelhou, ele começou a gritar durante o culto. Ele começou a gritar assim: irmão, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou perdido. Ora por mim, pelo amor de Deus, porque eu estou perdido, eu sou pecador, irmão. Daí o outro levantou lá e falou assim: eu também sou, ora por mim também. E veio e começou a juntar aquele monte de gente na minha frente. E nessa hora eu comecei a me emocionar muito, né? Eu não esperava aquilo. A gente lê histórias assim nos livros, né? Com os caras grandões lá, aquela consciência do pecado forte, que machuca a pessoa não aguenta mais, ela olha para si mesma, ela sabe que ela vai para o inferno, ela sabe que está perdida. E aí ela cai de joelhos e fala: ai de mim, porque sou pecador.
E aí, naquele momento, eu terminei, preguei o evangelho, falei a respeito de Jesus, falei que Jesus levou sobre si a condenação que cabia a nós. Eu falei que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Cristo nunca morreu, mas Ele foi condenado no nosso lugar. E por meio da fé em Jesus Cristo, nós podemos usufruir desse sacrifício. Nós podemos não mais ser condenados, porque Ele já foi condenado. E se nós cremos em Jesus, estamos nele e vivemos em Cristo. E a Bíblia diz em Romanos 8:1 que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aquilo foi como um mel. As pessoas bebiam daquilo, porque tinham entendido aquela mensagem. Irmãos, você já viu isso acontecendo? Já aconteceu isso com você? Na sua vida, você já chegou em algum momento que você falou, ai de mim, e aí você chegou para a lei de Deus e viu que você estava perdido, e aí você não sabia o que fazer, e então você olhou a Cristo, viu o sacrifício de Cristo e correu para os braços de Jesus e encontrou a sua salvação nele. A sua salvação nele. Lembra daquela música? Mas um dia eu vi, meu pecado me vi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Lindo, lindo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Interessante que eu voltei do Ceará, feliz da vida, né? E aquela mesma pregação que eu fiz lá em São Paulo, umas 2 vezes, e não aconteceu de novo. Não foi a qualidade do pregador. Não foi a forma com que eu falei. Não foi a técnica que eu usei. Não foi a roupa que eu me vesti. Graças a Deus por isso. A salvação é obra do Espírito Santo. Ele faz. Ele que convence do pecado e do juízo. É Ele que faz isso. Por isso a pregação do Evangelho deve ser acompanhada de oração. Porque oração, ela serve para nós, para nos mostrar que somos dependentes dEle. A oração, ela tem essa capacidade. Nós precisamos pregar o Evangelho por isso. Irmãos, a pregação do Evangelho é responsabilidade de todos os salvos. E para pregar o Evangelho, precisar mostrar para as pessoas do que elas precisam ser salvas. Uma forma de fazer isso é por meio da lei de Deus. Eu acabei de fazer isso com vocês. É você levar a pessoa até a lei. Aí você fala assim, não. Então, para pregar o Evangelho, eu preciso pregar a lei? Paulo diz que nós somos ministros da graça, nós não somos ministros da lei. Né? E isso é verdade. Nós não estamos aqui para judaizar as pessoas. Nós não estamos aqui para abrir lá e falar assim, tá vendo? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não serás corintiano, né? Enfim, apesar de né? Enfim, deixa para lá. Oi? Os mais graves, né? Mas enfim, brincadeira, irmãos. O pastor João, você vai ver o vídeo aí depois, vai brigar comigo. Mas não é esse o objetivo. Qual é o papel da lei, então? Isso é uma coisa interessante. O Romanos 3:20, está ali no telão, diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Está entendendo isso? Nós não usamos a lei para converter pessoas, porque ninguém é convertido por meio da lei. Ninguém, por meio da obediência à lei, da compreensão da lei, se torna salvo. Não é esse o objetivo, mas é por causa da lei que sabemos que precisamos ser salvos. Paulo, ele fazia isso. Quando ele disse que, quando ele escreveu aos Romanos, por exemplo, ele, antes de expressar a maravilhosa graça de Deus, ou enquanto, né, antes não é um processo assim, né, antes e depois, enquanto ele expressava
a maravilhosa graça de Deus, ele mostrava o tamanho da pecaminosidade do povo. Capítulo 1 de Romanos, ele já começa com os dois pés no peito da pessoa, né? Ele começa a dizer, falando do pecado, falando da idolatria, falando por isso eles foram entregues às suas próprias paixões, inflamando-se a si mesmo entre si, e as mulheres deixaram o seu contato natural, os homens também, e que não sei o que lá, e mostrando a pecaminosidade, mostrando o resultado do pecado, mostrando quão grave é o nosso pecado, como Deus odeia o nosso pecado, quanto perdidos estamos por causa do nosso pecado, não há justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, não há quem busque a Deus, não há um justo, não há nenhum sequer, todo mundo está enrolado diante de Deus. Mas, né, daí ele começa a pregar o evangelho. Essa é a função da lei, é mostrar quão pecadores nós somos. O povo judeu tinha consciência dos seus erros. Desculpa, 2 Coríntios 3,6 diz isso. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o que Paulo está dizendo, a letra mata. A letra mata as pessoas. Em que sentido a letra mata? No sentido de que ela nos mostra quão mortos nós já estamos, né? Nesse sentido, essa é a função da letra. A letra mata a pessoa, para que ela seja vivificada pelo Espírito. É um trabalho em conjunto aí, né? Não é uma coisa contradizendo a outra. Se a pessoa ela pensa que está viva, ela não precisa ser vivificada. Essa é a função da lei. Por isso que Deus deu lei. Eu vou fazer uma pergunta. Quando que chegou a lei no mundo, na terra? Quando que a lei chegou? Quem que trouxe a lei? Quem foi essa pessoa usada por Deus? Quem? Moisés, ok. Moisés trouxe a lei. Desde Adão, que entrou o pecado, até Moisés, que lei que existia? Você sabe? Nenhuma. Existia uma lei, sim, de não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas comeu, já foi desobedecida. Depois o homem foi privado, foi impedido de entrar no jardim, não tem mais árvore nenhuma, não tem lei nenhuma, ok? Não existia a lei instituída. Moisés não tinha trazido a lei. Nesse período, as pessoas cometiam pecado? Sim. Como nós sabemos que estas pessoas eram pecadoras? Tem alguma prova que você me diga assim, eu consigo provar que eles eram pecadores? Você consegue pensar em alguma coisa? Eu consigo. Elas morriam. O salário do pecado é a morte. E o fato delas morrerem significava que elas estavam no pecado. Pecado, ele tem várias definições na palavra de Deus. Você vai encontrar a definição de que pecado é a transgressão da palavra de Deus, mas também você vai ver que pecado é mais do que isso. Pecado é o estado em que nós nos encontramos. Pecado é quem somos. Nós estamos no pecado. Davi disse isso, em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci em pecado, né? Isso é uma coisa muito interessante. O texto, quando fala do Romanos 5, 12 a 14, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Olha que interessante. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Aí vamos fazer uma pausa aqui. Vamos interpretar esse texto. Alguns vão dizer assim, tá vendo? Deus não leva em conta o pecado quando não há lei. Então, se não tem lei, Deus vai perdoar todo mundo. Então, a solução para o universo é parar de pregar o evangelho. Não prega o evangelho para os indígenas, porque eles não conhecem a lei, então não serão julgados de acordo com a lei. Porque Deus não leva em conta o pecado quando não há lei. Ok? Entendeu a lógica? A lógica é sim, né? Não estou dizendo que isso é bíblico. A lógica está aí. Então, não vamos pregar, porque esses indígenas que moram isolados na mata, eles, ou os povos lá na África, ou as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quando morrerem são automaticamente salvos, porque Deus vai olhar e falar assim, você é um pecador,
Mas, cara, você não sabia, né? Puxa vida, eu esqueci de mandar missionário lá. Desculpa, foi mal. Faz o seguinte, entra no céu. Pode vir, você está salvo, pode vir. Eu não vou levar em conta o pecado, porque você não tinha a lei. Mas olha o que o texto diz, eu vou ler de novo. Ó. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. É o que nós falamos lá. Mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão. Mesmo aqueles que não desobedeceram uma ordem direta, reinou a morte sobre eles. A semelhança de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, o que quer dizer esse texto? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Não por Deus, mas pela pessoa. A lei, ela serve para que a pessoa leve em conta o seu próprio pecado. Isso. Enquanto eu não tenho lei nenhuma, eu não sei em que estou transgredindo alguma coisa. Porque eu sou bom, eu penso que sou gente boa. Mas quando me deparo com a lei de Deus, eu percebo que sou pecador. Eu já sou transgressor, eu já sou pecador. Diante da lei de Deus, eu já estou condenado. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas eu levo em conta o meu próprio pecado antes de conhecer a lei. Está falhando aqui. Irmãos, evangelização fica as pessoas que elas estão condenadas por causa do seu pecado. Avisá-las, todas as pessoas, toda a humanidade está caminhando para a perdição eterna. O que você e eu podemos e devemos fazer é avisar essas pessoas que há outro caminho a ser seguido. Que Jesus Cristo veio e por meio da fé em Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Isso é sério. Isso é muito sério. A pessoa não leva em conta a sua pecaminosidade. E a função de fazer isso é da lei. Deus disse isso. A letra mata. A pessoa precisa da lei para saber quão perdida ela está. Paulo disse isso aos romanos, são gentios, está vendo? Eles não tinham a base, aquele conhecimento prévio da lei. Ele precisava explicar isso. Irmãos, vamos evangelizar alguém imaginário agora. Você está andando na rua e alguém que não sabe porque precisa ser salvo. E você chega para as pessoas e fala assim: querido, varão, vem aqui, né? Vamos usar os jargões crentez, do crentez. Varão, vem aqui. Sabia que Jesus te ama? Vamos colocar no lugar do varão agora. Que legal, Jesus me ama. Eu também me amo. Gostei desse Jesus. E aí você fala assim: sabia que Deus tem planos para você? Ele vai pensar: que legal, Deus tem planos para mim. Eu também tenho vários planos para mim. Gostei desse Jesus. E aí você chega para ele e fala assim: você aceita Jesus para morar no seu coração? Ele fala: eu não sou doido de negar que Jesus venha morar no meu coração. Claro que eu aceito, né? Se ele me adicionar no Facebook, eu aceito também. Se ele quiser falar comigo lá, eu aceito, eu recebo ele em casa. Claro que eu aceito Jesus. E aí você fala assim: então tá, faça essa oração comigo aqui. E aí essa pessoa, você dá a mão para essa pessoa, você faz uma oração dizendo assim: Deus, obrigado porque Jesus morreu no meu coração, morreu no meu lugar. Obrigado porque eu creio em Jesus. Obrigado porque sou salvo por meio da fé em Jesus. Venha morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Daí terminou a oração, você dá um abraço nele e fala: você é meu irmão em Cristo agora. Agora você é salvo. E essa pessoa, feliz da vida, vai chegar em casa e falar assim: agora eu sou salvo. E o missionário diz, ou o evangelista diz, o irmão da igreja lá diz, que eu sou salvo por meio da fé, não pelas obras, então eu posso fazer o que eu quiser agora, porque eu já sou salvo. E quando ele tiver em dúvida, quando ele olhar para a vida dele e falar assim: gente, eu não sei, eu olho para mim, eu não pareço salvo, eu pareço com as pessoas do mundo, eu pareço com os meus colegas que não conhecem a Cristo. Não.
mas aquele evangelista diz que eu sou salvo. Inclusive, anotei na primeira página da minha Bíblia o dia em que eu fiz a minha oração de entrega. Já viu isso já? No passado tinha muito disso, né? Você escrevia a data em que você fez aquela oração de entrega na primeira capa da Bíblia, e todas as vezes que você duvidasse da sua salvação, você ia lá e via que um dia você orou, e se um dia você orou, você precisa crer que você é salvo, porque você é. Que a Bíblia diz que todo aquele que aceitar Jesus, né? Ponham aspas aí, a Bíblia não diz isso, tá? Todo aquele que aceita Jesus é salvo, né? E esse é o evangelismo que nós fazemos, ou fizemos durante muito tempo. Irmãos, isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. As pessoas precisam saber do que ser salvo. Tem um exemplo bem interessante no livro que nem é tão bom assim, mas essa ilustração é muito boa. Imagine que você está num avião, fazendo uma viagem internacional, e durante essa viagem, o piloto está lá, pilotando o avião. Ele não pilota com volante, né? Mas só para a gente imaginar aqui, ele está lá pilotando o avião, e aí ele percebe que uma das turbinas do avião está pegando fogo, e o avião vai cair no meio da cidade lá. E aí ele chama os comissários de bordo e fala: vocês têm que convencer todo mundo a usar o avião cair. Fulano, vem aqui, põe esse paraquedas aqui. Porque quando você pôr esse paraquedas, você vai ter a melhor viagem da sua vida. Vai ser a viagem mais legal. Você vai curtir muito. Você vai ter, assim, a viagem da sua vida se você usar esse paraquedas. Aí a pessoa vai acreditar em você, porque você, afinal de contas, conhece. Você é comissário de bordo, você entende de viagens. Então ele vai acreditar em você e vai colocar aquele paraquedas. Ele vai sentar no banco. A primeira coisa que ele vai notar é que a fivela não vai conseguir pegar direito, porque tem um paraquedas atrás. E então ele vai ter que sentar meio de lado no banco. Aí vai colocar lá e vai ficar esperando. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Só que daí começa a apertar as costas, né? E começa e fica sentado no banco, o banco é apertadinho, e aí e nada acontece, e chega um momento que ela perde a paciência, levanta, joga fora o paraquedas e fala: não, eu não vou usar isso. Eu não vou usar isso. Daí, outra pessoa vai olhar para você e vai falar assim: não, você tem que pôr o paraquedas é maravilhoso, ele é bom, ele vai te fazer ter uma viagem boa. Daí você vai falar assim: não, eu já coloquei paraquedas já, e não funcionou para mim. Da mesma forma com que você certamente faria isso se alguém chegasse com esse papinho, as pessoas são assim com Jesus Cristo. Mas se o piloto do avião, ou um comissário de bordo chegar para você e falar assim: fulano, cicrano, dizer, esse avião vai cair. Esse avião vai cair. Mas coloca esse paraquedas, porque é a sua única chance de sair com vida. Mesmo que fique desconfortável, mesmo que seja difícil, você não larga aquele negócio de jeito nenhum, porque você sabe que é a sua única chance. Irmãos, um fenômeno comum de pessoas chegando nas igrejas, se convertendo e fica um ano embora. Vem mais outra leva de pessoas, fica 1 ano, 2 anos, depois vai embora. Enquanto tem gente que está aí faz 10, 15 anos, 20 anos. Por que essas pessoas entram e saem? Será que é porque elas creram em Jesus ou aceitaram Jesus por motivos errados? Evangelho? Alguém entende o Evangelho? Não tem como abandonar. No sentido que... Alô? Mas mesmo que venham provações, você sabe a única chance que você tem. Ok, vamos fazer um resumo, daí vamos para uma parte mais
prática aqui. Nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho, a base do Evangelho é arrependimento. Na nossa cultura, em nossa situação, com a nossa criação, com a nossa história, as pessoas, inclusive nós, não fazemos ideia do que precisamos ser salvos. Então, nesse caso, é bom que você explique para as pessoas, você mostre para as pessoas por que elas precisam ser salvas. E aí, então, você apresenta Jesus Cristo. Irmãos, vamos conversar agora. Por que Jesus Cristo tem que nos salvar? O que vocês acham disso? Vamos dar pergunta. Se fosse possível, uma pessoa comum, uma pessoa que não é Deus, né? Uma pessoa como eu e você, qualquer outra pessoa da história, se fosse possível alguém nascer de forma virginal, né? Como Jesus Cristo, uma virgem concebendo. Não, mas foi só Jesus isso. Não, a Bíblia diz que quando Isaías, né, fala de uma mulher ter filhos virgens, ela estando virgem, mas enfim. Vamos supor que acontecesse de novo. Uma mulher virgem pelo poder do Espírito Santo e essa criança nasce sem pecado. Vamos supor que fosse possível isso. Essa criança não tem pecado. E aí ela cresce a vida toda sem pecado nenhum. E aí essa pessoa entra na maturidade sem pecado nenhum. E aí, quando ela já é grande, quando ela já é adulta, ela resolve morrer numa cruz pelo pecado da humanidade. Seria impossível isso, tá? Mas vamos supor que alguém que não tivesse pecado morresse numa cruz pelos pecados da humanidade. Nós poderíamos ser salvos por causa dessa pessoa? Sim ou não? Não? Alguém acha que não? Por que não? Alguém quer arriscar? Por que não? Vamos conversar sobre dignidade. Vocês lembram da história que o presidente Bush dos Estados Unidos foi visitar um país muçulmano, não lembro que país que era, e aí ele estava falando lá na frente, alguém se levantou e tacou o sapato nele. Lembram disso? Aquele cara foi preso porque tacou um sapato no Bush. Interessante, né? O cara foi preso porque tacou um sapato no Bush. Vamos supor que o Gustavo não está gostando de mim, ele acha que minha roupa não está combinando, né? E ele fica muito incomodado comigo, ele vai lá, arranca o chinelo dele ali, taca em mim agora. O que vai acontecer com o Gustavo? Será que a SWAT vai chegar e vai prender o Gustavo?